Havendo quórum, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e eu convido o vereador Paulo Roberto para fazer leitura bíblica. Eita, quase. Eu falando quase aqui, tá aí na tribuna. Bom dia a todos e todas. Leitura bíblica. Um salmo muito conhecido, Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pediria ao primeiro secretário para fazer a leitura da ata. Ata de número 1511, do sexto dia do mês de junho de 2025. Em discussão, em votação, o vereador que aprova permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pediria ao vereador Paulo Dida Bento para fazer a leitura das apresentações. Projeto de Lei 1133/2025. Interessado Poder Legislativo. Autor da proposição, o vereador Claudecir Miguel Bento. Assunto: denomina o próprio público inominado de Travessa Sandoval Oliveira da Silva, atual Travessa Lapão, bairro povoado de Lajeado Pau d'Arco, deste município de Lapão, e da outras providências. Grande expediente. O vereador queira fazer uso da palavra, se inscrever com o vereador Dida Bento. Vereador inscrito, vereador Militão, vereador Paulo Roberto.
Senhor presidente, senhores vereadores, plenário aqui presente, você que é internauta, você que está acompanhando a transmissão pela TV Câmara, pela TV Lapão, pela Rádio Atividade, a gente quer mandar um abraço para você e temos assuntos importantes, senhor presidente, nesse grande expediente para relatar. E um dos primeiros assuntos nós queremos relatar hoje sobre esgotamento sanitário aqui de Lapão. A viagem nossa lá em Salvador, na segunda-feira passada, queremos tratar um pouco, ou falar um pouco, a segunda pauta a respeito da esmagadora de Mamona, que nós tivemos o prazer de estar lá ontem, nos 10º aniversário, e tem mais de 60, se eu não me engano, a 80 empregos diretos. Ou seja, se tem 60, pode chegar aí, multiplica por 3, vai chegar a 150, quem sabe até 200 pessoas com emprego direto, que beneficia indiretamente, que eu estou falando. E a questão do regimento interno, de acordo com o artigo 29 da Constituição, que eu quero comentar rapidamente, que é o regimento interno e a lei orgânica. Ex-vereador dessa casa, em nome deles, citar, parabenizar a todos que estão aqui, o senhor Edgarzinho, que foi ex-vereador, o ex-vereador Zé Fernandes, inclusive é da época de vocês ainda, o regimento interno e a lei orgânica do município de Lapão. Então vamos lá. Em Salvador, a reunião com a Embasa, esgotamento sanitário e a estação de tratamento. Nós estivemos lá e depois estivemos na visita do gabinete do Pedro Tavares, sensível à pauta da região, inclusive faz parte faz parte da frente parlamentar do meio ambiente, nobre vereadora Carla. Aquela reunião foi importante, porque foram os vereadores, a casa, a comissão do meio ambiente, faltou alguns vereadores como a Lúcia, a vereadora Carla e a vereadora Sueli, eu não sei se faltou mais, e o vereador Paulo Sérgio. E o Paulo Roberto, o senhor vereador Paulo Roberto e o nosso presidente. Mas foi uma reunião produtiva. O presidente da Embasa recebeu vários prefeitos e foi uma reunião convocada pelo deputado estadual, que é filho dessa terra, e juntamente com o prefeito, mas receberam vários prefeitos e despacharam. E eu fiquei observando ali, de repente, eu não entendi bem no início, mas a pauta principal era de Lapão, mas nós tivemos o privilégio de estar, a sala é grande, e tivemos o privilégio de ver como a Embasa, ela é uma detentora, é uma das empresas que mais recebe recurso, ou seja, tem mais lucro nesses últimos anos, lucro robusto. Eu não sei se tem alguma empresa nacional que tem tanto recurso como a Embasa. E eles fazem um trabalho de responsabilidade social, que é essas águas que chegam aí nos povoados, que vocês indicam, o pessoal busca, mas é um trabalho de responsabilidade social da Embasa. E tinha lá prefeito representando o prefeito de João Dourado, o prefeito de Central e de outras cidades. Mas veja bem, e Lapão ficou por último. O presidente, senhor líder do prefeito, se tornou sensível, pelo menos demonstrou, e quer vir a Lapão, ou designou uma equipe para vir com urgência, e pede 60 dias para fazer os estudos, para que chegue as deliberações. E nós fizemos algum questionamento. O prefeito foi claro, eu gostei da postura do executivo, porque cobrou algumas coisas e não fizeram a Embasa, quando foi para assinar o pedido de concessão. E a Embasa ficou responsável para fazer algumas coisas, que eu vou ler aqui agora, e isso está no previsão de investimento da sede do município para sistema de esgotamento sanitário. Foi em 2020. Em 2023, ficou para a Embasa
investir no esgotamento sanitário, ouça só, nova vereadora Sueli, 7.598.093. Sabe quanto investiu? Zero. 2024, a Embasa teria que investir no município de Lapão 5.979.590. R$559. Novo vereador Cláudio, quanto investiu? Zero. 2025 não teria, 2026 seria um valor mais baixo e 2028. O que eu quero? 2028, 2.441 e aí vai. Resumindo a história. Não, tinha 2023, 2024, 2025 zero, que foi 2026 1.840 e 257. Em 2026, 2027, 2.444.757. E 2028 seria a última parcela, 1.652. Sabe quanto eles investiram? Zero. Então eu fiquei com a interrogação. Eles dizem que vem, e a gente espera que venha, e a gente quer acompanhar. Foi verbalizado e nós não assinamos nenhum documento nesse sentido. A conversa foi boa. E Lapão espera que a Embasa cumpra o seu papel social, mas nós temos um problema sério aqui, que se você que está em casa, você que está nos ouvindo, o esgotamento sanitário é um problema crônico e colapsou. Eu visitei uma casa semana passada, no sábado, que os dejetos estão voltando e chegando nos ralos, que é questão de focos fecais. Ou seja, colapsou. Só com que não está no orçamento, o prefeito tem que gastar todo mês, na média, de R$100 mil, que poderia estar sendo investido na saúde, na educação e em outras áreas, mas tem que estar aqui permanentemente limpando fossa, o esgotamento, as bombas não funcionam, Zé Fernandes, de forma correta, é precária, estoura, e todos os dias tem que ter carros aqui dentro. Então chegou o colapso. Quando você vai lá para a estação de tratamento, que não é estação de tratamento, é esgoto a céu aberto, contaminando o terreno, é no caminho do Rio Juá, ainda não basta só o de Lapão, mas vem os dejetos da região de Irecê, de presídio, de escolas, de fossas. Então Irecê tem que se responsabilizar pelo seu papel lá. Lapão não é a fossa da região, como eu vi alguém comentando nos corredores da Assembleia Legislativa. Porque todo o relatório a gente passou para um dos membros da comissão. E ele disse, virou a fossa da região? Além disso, pasme, vai contaminando o lençol freático. E tem poços, por exemplo, de alguém que já teve que parar. Porque quando ligava, vinha focos de fezes fecais. Se vocês quiserem ir lá ao local, é a 120 metros, ali de junto do poço, de 120, 1.200 metros. Não é 120, é 1.200 metros depois do poço Sidney. Você vai ver lá. De um lado, você vai ver onde estão jogando de Irecê. Tem dois lados agora, senhor presidente. E do outro lado, você vai ter que andar, tem o lado direito e o esquerdo, atravessar tudo para chegar onde onde joga o esgotamento de Lapão, que vem pelo sistema de esgotamento que é precário. Então, a gente tem esperança? Temos, porque a esperança é a última que morre. Mas nós não podemos desistir. Temos a possibilidade, segundo a Frente Parlamentar de Inquérito, ou Parlamentar de Meio Ambiente do Estado da Bahia, e inclusive, senhor presidente, com orientação do presidente do Comitê de Bacias, diz que para eles entrar no campo, para captar recursos, tem que ser provocado. Nós temos que provocar não só o Ministério Público Estadual, mas o federal, para que haja recursos, para que o prefeito possa resolver esse problema, porque ultrapassa, nobre vereadora Sueli, as fronteiras do município de Lapão, e o artigo 26, se eu não me engano, 23 da Constituição Federal, diz que é dever da União, dos estados, o Distrito Federal e os municípios. Então aí, nobre amigo Domingos, ultrapassa porque vai, quando vem as chuvas, leva, que é no Rio Juá, esse dejeto todo é a água da chuva de Lapão, e o senhor já sabe. Vai para o Rio Verde e vai desaguar no Velho Chico.
causando aí, muitas vezes a pessoa está comendo uma alface ou outras verduras sem saber o que é que está ali dentro. Porque no estudo de 2017 do Peixe Vivo, e aqui eu concluo essa parte, foi feito no município de Lapão e consultada a Secretaria de Saúde, referindo já também ao interior do município, que tem aquela fossa séptica. Por exemplo, a Guarda Nova ultrapassa mais de 1.500, 1.600. Imagine, Domingos, abrir um poço ali com 500 metros. Como é que está o terreno por baixo? Então, o que é que acontece? É constatado diarreia, foi consultada a Secretaria de Saúde do município de Lapão, estou narrando o que está lá. Eu a decorei. Foi constatado doenças como diarreia, hepatite A, chikungunya e outras doenças virais, tem nomes aí científicos que eu não sei usar o nome, são várias. Poderá estar relacionado à água ingerida ou alimentos com focos fecais. Então, Lapão precisa acordar para isso. A senhora que está me ouvindo aí em sua casa, a sua fossa, como é que está? Aonde passa o esgotamento sanitário? O que é que está subindo? Aquele mau cheiro? Será que não está subindo um pouco de dejetos, como eu vi essa semana? Então, nos ajude. Precisamos unir forças, porque as pessoas estão... Lapão existe aqui uma fonte, e a fonte de Lapão... Então, me concede uma parte? No momento oportuno, só para melhorar aqui o raciocínio, concluir. A fonte de Lapão, essas ruas, como teve aquela história das rachaduras, Isso. no presidente, Estudo. não pôde fazer a escavação. Então, essas fossas que estão ao redor dessa fonte, que também está ligada ao rio Juá, todas essas fossas subindo até lá em cima, essas duas ruas aqui, tem fosses sépticas. Ou seja, provavelmente essa água, como é caverna, vai desaguar na fonte de Lapão. Pois não, nobre vereadora Sueli? Obrigado pela parte, vereador Milton. Então, na verdade, Lapão está tipo uma bomba atômica. Não é isso? Não, Pior. Lapão, o prefeito chegou... Chegou na mão de Márcio a bomba. É porque vem há muitos anos... Há muitos anos usando, que não era para ter usado, que não terminou o serviço, não é isso? Porque começou e não terminou. E o pessoal começou a usar e estoura direto. Eu vejo ele na rua da minha sogra. Estoura um ponto ali. O sistema colapsou. Pronto. É tipo uma bomba atômica. Eu acho que... Sim. De vez em quando eu ligo para Vinícius, ele traz um carro-bomba para desentupir, aí soluciona que lá na casa de Neutinho, ali perto da rua do Buchinho, os dejetos ficam chegando na porta da cozinha, que volta tudo para dentro da casa deles. É horrível. Eu acho que a gente está no caminho certo, né? Como o vereador Milton falou, a gente tem que ir para o Ministério Público mesmo, federal, estadual, e temos que ter solução. Na verdade, se precisar de alguma coisa, de emenda parlamentar, alguma coisa, né, Cláudio? A gente precisamos unir forças e precisar de mim, pode contar comigo e estamos juntos, viu, vereador Milton? Eu incorporo a palavra da Obrigado. vereadora, mas só deixar claro, o prefeito pegou esse negócio que vem, eu não quero aqui buscar culpados, porque a nossa função aqui não é buscar culpados, é resolver o problema. Com relação ao prefeito, se a nobre vereadora fosse prefeita hoje, o Cláudio, o Juarez, Vereador, me concede uma parte. ou eu mesmo, quem for prefeito, ele é o responsável, então ele tem que resolver o problema, porque ele é o gestor. Então, a Câmara como um todo, não sou eu o Militão, são os 11 vereadores, estão imbuídos, não é só a comissão. Tanto é que as reuniões que teve, todos os vereadores foram para tratar do problema do meio ambiente. Eu vou conceder sim, senhor vereador, só concluir. Todos os vereadores estão nesse sentido, porque qual é o acordo? Todos unir forças. Não é fácil. 10 milhões não resolve, 20 milhões não resolve. Vai ser de 30 a 35 milhões, pelo que eu estou vendo aí, com essa inflação doida e maluca. Então, tem que resolver esse problema, porque se tornou um problema crônico e é um problema de saúde pública. Fere frontalmente a Constituição brasileira, está ferindo as pessoas. É uma doença que está provando hoje,
A geração hoje, a vida das pessoas, tem pessoas com doenças hoje e comprometendo a geração futura. Então, nossa geração já está comprometida. Então, só para você que está em casa entender a complexidade que é. Então, nós vamos para cima, não vamos parar. Com a palavra, o nobre vereador conceda a parte. Cláudio. Obrigado, vereador. Eu quero parabenizá-lo pelo tema. O senhor traz aqui um relato do que foi nossa audiência em Salvador, na presidência da Embasa, no último dia 9. Uma das reuniões mais importantes que já participei pelo Legislativo. Por quê? Porque nós estamos tratando do problema que mais aflige a população da cidade de Lapão. E hoje ultrapassa os limites do município, os impactos ambientais causados por conta do sistema de esgotamento sanitário mal feito e não concluído devidamente. Era uma obra que, se o governo tivesse dado a atenção devida, o governo federal no tempo certo, talvez que em torno de 5 milhões teria concluído da melhor forma no primeiro momento. Hoje, um estudo anterior da Embasa, ela teria que desembolsar em torno de 20 milhões e não desembolsou um centavo. Ela recebeu uma concessão para a exploração do sistema de esgotamento e a renovação do sistema de água por 20 anos. Dentro dessa concessão, onde ela se torna obrigatório o cumprimento do objeto ali recebido, ela teria que fazer os investimentos necessários com um cronograma pré-estabelecido, inclusive por ela, dentro de um orçamento que tinha no projeto. O Poder Executivo Municipal, ela veio depois, em 2024, pedir que fizesse um novo projeto. A Prefeitura do município de Lapão pagou um novo projeto, um valor muito caro. Trata-se de um projeto caro. E depois que mandou o projeto, ela apontou algumas inconsistências e o município chamou a empresa novamente, teve que fazer um aditivo de valores e falou: agora eu só pago, o município só paga depois que a Embasa pronunciar que o projeto está dentro dos requisitos que ela exige. E aí, quando fez as alterações, retornou e ela deu uma declaração de que o projeto, agora sim, daquela forma, estava em conformidade com as exigências. Esse projeto era para, a partir daí, ela estar licitando e executando a obra. De lá para cá, não fez mais nada. E o que vieram dizer foi que o projeto não estava adequado às exigências. O prefeito de Lapão, de imediato, falou que já tinha cansado de ir lá, que seria a última vez, e que ela mesma informou que o projeto é tanto que ele só pagou porque ela deu ok. Isso aí foi provado. Nós pressionamos, a Embasa abriu um prazo para, em 60 dias, dar um parecer final sobre a conclusão do projeto e as medidas que serão adotadas para a execução da obra, inclusive com a criação de uma comissão técnica que virá visitar o município e nós iremos acompanhar junto com o Poder Executivo. Portanto, vereador Militão, eu agradeço pelo aparte concedido, parabenizo por essa luta que o senhor veio e muito somar com essa discussão, está de parabéns. E nós hoje também, dentro disso, vamos aprovar uma outra lei aqui, autoria dos 11 vereadores, nós vamos proibir terminantemente que qualquer carro de limpa-fossa venha derramar os dejetos de outro município dentro das nossas bacias, inclusive com previsão de multa e uso da polícia. Esse projeto vai ser aprovado hoje, o prefeito já está esperando esse projeto lá, eu espero que ele venha sancioná-lo rapidamente e a partir da próxima semana a gente possa estar usando, inclusive, as forças policiais, a polícia ambiental do município e todos os órgãos que possam ajudar na fiscalização para repreender essa prática de estar transformando Lapão numa fossa da região. Muito obrigado, vereador. Incorporo a palavra do nobre vereador e só para que vocês tenham uma ideia, esses estudos que o prefeito fez e teve que refazer outra vez foi através de um recurso, 250 mil, se não me engano, através de uma imagem, não me engano não, tenho certeza que foi
através do deputado Elmar Nascimento. É bom que se registre isso, porque muita gente fica procurando e tinha o Pacto Federativo, que é outra história, que ia jogar 5 milhões. Não vai ser possível recuperar isso, mas está disposto a nos ajudar. O Dida Bento esteve lá com a gente, porque faz parte da comissão, o senhor não pôde ir porque estava trabalhando o TCC, e para nossa surpresa, o cara passou na OAB e conseguiu nota máxima, parabenizar na apresentação do TCC, nota máxima. Use toda essa inteligência que Deus te deu para o bem. Para a glória de Deus. Então vamos em frente. Gente, ontem nós tivemos o privilégio, já falamos muito sobre, nesse momento, nós queremos ação, senhor presidente. A confraternização da AOMA ontem, 10 anos de existência, grandes empregos, gerando emprego e renda no município de Lapão. Nós tivemos o privilégio, a Câmara esteve lá, e para você da Vila Castro, para você da Rua Bahia, inclusive, eu estava falando para ele que nós temos aqui uma bacinada que foi feita anteriormente, a gente descobriu 240 assinaturas, o povo pedindo providência ao meio ambiente, e temos peça, só está trabalhando para entrar no Ministério Público com relação a ela. Não é que ela feche, muito pelo contrário, mas que faça as devidas adaptação. Conversando com o diretor ontem, o senhor Ian, muito cortês, recebeu-nos muito bem. Ele disse: senhor prefeito, senhor Militão, senhor vereador, senhor prefeito, eu estou disposto ao diálogo. Então nós vamos fazer, Vanderlei, uma equipe, vamos formar uma equipe da Vila Castro, principalmente da Rua Bahia. Convido já desde já a Comissão de Meio Ambiente, os vereadores todos, presidente, todos os vereadores, para a gente ter essa conversa com ele. Então, se a gente pode resolver administrativamente nesse sentido, ótimo. Aí nós vamos aguardar. Se resolveu, porque... Não, mas está tudo legal, está tudo bom. Só que o artigo 23, inciso 6, diz o seguinte, que os municípios temos que combater qualquer tipo de poluição, seja ela que natureza for. Então, essa questão do meio ambiente é uma questão complexa, mas se está trazendo transtornos, Zé Fernando, a saúde, Zé Fernandes, a saúde de pessoas, problema respiratório, até crianças, eu tenho um depoimento, senhor presidente, da Rua Bahia, de pessoas que não estão mais suportando quando vem o cheiro e quando solta a fumaça. Então é lógico que ele, generosamente, ele prometeu que vai resolver. Se resolver, ótimo. Se não resolver, aí cabe o MP resolver. Então nós vamos sentar, a Câmara, o prefeito está disposto, vamos sentar com ele para resolver isso. Então quero parabenizar eles por essa iniciativa e parabenizar, como eu já disse, mais de 60 empregos, gera no Lapão, diretos e indiretamente, deve beneficiar aí, na minha concepção, no mínimo 150, 200 pessoas. Então, espero que venha mais empresas, que eles cresçam, que produza, mas que o meio ambiente, as normas sejam respeitadas. E, por fim, senhor presidente, eu quero falar rapidamente sobre o último assunto. Caiu aqui, depois eu pego. O último assunto que está relacionado a uma questão que começou aqui, antes de Getúlio, depois do senhor Getúlio, eu peguei todas as comissões, tive acesso, uma por uma, tentou a reforma da lei orgânica, não conseguiu, com muita vontade e zelo. Depois teve outros vereadores, teve o vereador Juarez, na sua presidência, não conseguiu. Depois teve o novo vereador que saiu aqui, Cláudio, junto com o doutor Éder, saudosa memória, foram até Brasília, se eu não me engano, o ex-vereador Edinaldo esteve presente, foi em São Paulo, né? Não conseguiram. Depois veio a nobre vereadora Carla, eu peguei a comissão, analisei, criaram, não conseguiu. E é uma questão não só do presidente, que queria chamar a atenção para isso, senhor presidente, que é o artigo 29 da Constituição Federal, que diz o seguinte: o município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com intrínseco mínimo de 10 dias, aprovado por 2/3 do membro dessa casa, ou seja, membros da Câmara Municipal,
que é a promulgará. Isso não vai para o prefeito promulgar. Quem promulga, olha a importância dessa casa. O regimento interno e a lei orgânica. Quem faz e quem promulga é a Câmara. E diz, atendendo os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estados e os seguintes preceitos. Aí vem o artigo 11, parágrafo único da ADCT, que eu não vou falar, que é muita coisa. Então, o que é que acontece aqui? Não faz. Por que não faz o regimento interno? Porque alguns, parece que aqui nós vivemos a casa do ciúme, o ciúme. A presidente quis fazer, mas não, se fizer, é o nome dela que vai ser projetado. Sabe o que é que acontece? Nós somos adultos. O regimento interno e a lei orgânica é a principal lei desse município. Nós não queremos desconsiderar o que foi feito no passado, muito pelo contrário. Isso foi muito bom. Mas eu sei, conversando com alguns da época, que foi copiado, porque era tudo novidade em 88 e tinha que fazer, e um município ajudava o outro. Então, eu gostaria de trazer e chamar a atenção dos novos vereadores, e a nobre vereadora Sueli também, porque deve fazer parte disso, todos nós, porque o presidente sozinho não vai fazer. Se fosse para copiar e colar, eu mesmo podia chamar Juninho, ou Davi, ou doutor Ricardo, e falar, pega aí de um município bom, copia e cola, e trazer aqui e entregar na mão do presidente. Não funciona. Então, eu louvo a atitude de Getúlio e até de vocês, porque vocês não quiseram copiar, vocês quiseram fazer. De todos vocês. E o nobre vereador Dida Bento, antes da reunião, e durante a reunião que tivemos com a doutora Mônica, pelo sistema online, Dida Bento falava para mim uma coisa interessante. Ele disse, tem que envolver todos os vereadores. Sabe por quê, Militão? Porque quem participar não precisa saber de tudo, mas o fato de você estar construindo junto, você já sabe. Tem uma noção do que é. Eu vou dar um exemplo. Na lei orgânica, o artigo 30 da Constituição Federal, olha o que diz a Constituição. Dá autonomia aos municípios para legislar em causas locais. Eu pergunto, o que é que tem na lei orgânica do município, que eu já li várias vezes? Desde 2004, quando eu inventaram colocar o meu nome para ser prefeito nessa cidade, na época, eu era menino e não tinha a cabeça que tem hoje, estou com 56, aceitei, não arrependi não, porque pelo menos aprendi algumas coisas, mas nunca vi na lei orgânica do município do Lapão o que se trata, por exemplo, Lagoa de Gaudêncio, que é uma comunidade, como é teu nome? Antônio, seu Antônio, sobre a situação dos quilombolas. Quantas quilombolas, nobre vereador Paulinho, nós temos aqui no município de Lapão? Nós não temos nenhuma política pública assim que mostra de forma a importância. E no regimento interno não tem. A lei orgânica não tem. Vamos para o regimento interno. Qual é a comissão que nós temos para tratar desse assunto permanente? Aí vamos para os territórios. Meu nobre amigo que me ajudou logo quando cheguei aqui na Câmara, que está ali na porta, eu esqueço o nome. Deilton. Eu cheguei no dia 2 aqui, mas Dida Bento, e não saímos mais. A senhora pedindo informação, pedindo papel, pedindo tudo. O que é que tem? Se você vai para o setor de Aguada Nova, tem muitos irrigantes. Até dentro de Aguada Nova você vê galpão. Você vai para Lajeado, tem 2 ou 3. Vai para Belo Campo, vai para Rodagem, tem galpão. Ou seja, você vê a realidade, tem 4 só na Rodagem. Então você vê uma realidade diferente. O que é que diz na lei orgânica a esse respeito? Olha a complexidade do nosso município. Não é chegar e copiar. Vou contratar um advogado e fazer do jeito que eu quero. Estou falando do artigo 30 da Constituição. Olha o setor social de Aguada Nova, de Rodagem, que tem 4 galpão, de Belo Campo, daquele setor. Agora volta para Lagoa do Gaudêncio, que são quilombolas. Vai nos Patos, na Salgada. A realidade é outra. Então, o que é que nós temos no regimento interno? Qual é a comissão que temos? Ou seja, nós temos que debruçar sobre isso. Não é só copiar e colar. Como eu falava com o nobre vereador, antes de ontem, se eu não me engano, o líder da situação, o nobre vereador Cláudio. Então a coisa é séria. Se você vai em Tanquinho
e seguindo a Morro Grande, seguindo a floresta, a realidade econômica é outra. Então, nós, como vereadores, temos que debruçar na lei orgânica desse município. Então, o que é que acontece? Qual é o objetivo? Eu vi aqui o vereador Cláudio hoje, com todo respeito, porque até eu já decorei esse negócio. Imagine quem tem 6 mandatos, está na mente. Ele estava procurando, parou um minuto aqui para achar, sabe por quê? Porque nós não temos a estrutura organizacional, ou seja, o índice que tem que ter, a sequência. Aí fala da grande expediente, artigo 66. Aí você vai para o artigo 125 para falar do poder da palavra. Olha que coisa louca, lá na frente. Aí Paulinho quer usar aqui para justificativa pessoais, que está dentro do poder da palavra. Tá, ele vai encontrar onde? Tem que ler, sair do artigo 66, vai para o artigo 90, 91 e 92. Que se eu quiser usar o poder da palavra, eu tenho que me dirigir ao secretário, ele assina, no final da ordem do dia, tendo tempo hábil, o presidente dá, não só para... Estou usando seu nome porque você usou, mas o que é que você vai fazer? Você vai procurar, sendo que não tem um índice. E olha, Lapão tem aqui, só para você ter uma ideia, e eu vou finalizar em 5 minutos. Lapão tem aqui um remédio, que é a lei orgânica, que é a principal lei. E nós temos aqui o regimento interno. Mas sabe como é que é esse remédio, nobre vereador Cláudio? Nobre, você que está em casa, se você tomaria um remédio que está vencido, você sabe os efeitos colaterais que tem? Só a emenda, só a Constituição durante esse tempo sofreu mais de 120 emendas à Constituição. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? A questão é complexa. Eu vou fazer uma pergunta aqui para os nobres vereadores, é retórica, você não precisa me responder. Mas todos nós aqui, plenário, nós somos adultos. Eu estava na reunião ali com a equipe que me assessora e os amigos que me assessora, eu procurava para eles o seguinte: há 10 anos atrás, os valores da sociedade é o mesmo de hoje. Um exemplo, há 20 anos atrás, você tinha internet como tem hoje? Você tinha a inteligência artificial? Então nós estamos, a sociedade muda. O senhor que é do direito, e agora fez o TCC, estou concluindo, nobre vereador Cláudio, e está aqui Davi e outros advogados da casa, diz que no direito é uma ciência que não pode ser estática. É dinâmica. Por quê? É a primeira matéria que vocês aprendem lá. Eu não fiz direito, mas eu estou tentando me atualizar e estudar, não é de hoje. Para ser parlamentar eu preciso entender isso, não é estática. A sociedade é estática. As coisas mudam. Portanto, senhor presidente, com todo respeito pelo senhor, revisão de marcos legais, objetivos. Eu já anotei vários aqui, passei 3 horas só fazendo isso. Depois falei, eu quero copiar, eu não gosto de digitalizar. O que eu digitalizei ali, os meninos ficou malucos. Fui terminar de madrugada, parando digitalizando, porque eu gosto, senão eu não aprendo. Se o senhor não fizer de forma compartilhada, se o senhor não contratar uma empresa especializada, porque todo advogado pode fazer? Pode. Mas não vai ficar completa. O regimento que nós temos hoje, se chegasse aqui agora, eu vou dar um exemplo claro, quando teve um princípio de cassação aqui nessa casa, e muitos de vocês lembram, por que foram parar no MP? Porque o nosso regimento não está correto. Se tivesse todo como deve, de acordo com o artigo 201 de 76, e o que diz as normas mais recentes, essa casa faria aqui o processo todinho e não precisava procurar MP. Sabe por quê? Porque essa casa tem autonomia. Essa casa pode caçar prefeito. Essa casa pode caçar vereadores. Porque o julgamento, inclusive político, as contas do prefeito, TCM julga improcedente. Se essa casa resolve dizer que não, um exemplo, o vereador deixa de ser apenas o vereador, mas passa a agir como juiz, que é outra função atípica. Então o regimento interno é sério. Para concluir, senhor presidente, eu vou deixar para a próxima semana para concluir isso aqui, que é atualização das normas,
conformidade constitucionais, transparência e eficiência tem que ter no regimento interno e na lei orgânica, a legalidade do processo, que eu quero comentar, a respeitabilidade, como quero concluir parabenizando o líder do prefeito e o presidente hoje, porque chegou por parte do executivo, com todo respeito, em regime de urgência, algo que se fosse por alguns, sabe o que aconteceria? Votaria. E tem que seguir o regimento. E eles agradeceram, porque ainda tem tempo hábil. Então a casa do prefeito tem que fazer uma organização para mandar a matéria com 48 horas antes, para que todos os vereadores possam ler, saber o que é que está votando, para não votar simplesmente por votar. Como é que eu vou votar numa lei que eu não sei? Eu não voto. Então, parabenizar, dar um voto de apreciação nesse sentido. O presidente teve pulso, ouviu atentamente todos os vereadores, e o líder do prefeito fez correto. Então vamos reunir a partir logo para seguir o regimento, porque nós somos uma casa regimental para não cometer, novo vereador Fernando, equívocos aqui, e depois todos nós ir responder no Ministério Público. Eu não quero. Ah, vereador só pode fazer isso? Não, gente, aqui está falando de regimento. O Dida pode, a Sueli pode, qualquer vereador pode. Então, só para concluir, dizer o seguinte: nós temos um remédio que está vencido, que é a lei orgânica e o regimento interno. E esse remédio nós não podemos continuar tomando. Nós precisamos atualizar. Você que está em casa, você que está aqui, o que é isso, militão, que você tentou falar? O regimento é a norma principal desse município, para que vocês possam, não só do Lapão, mas de qualquer município, a lei orgânica é a lei principal do município para tratar, é o diagnóstico, é o raio-x do município. Só para você ter uma ideia. No meu município, no seu, porque tem muita gente ouvindo fora, Lapão, e nós queremos agradecer, que tem muita gente assistindo mesmo a sessão de Lapão, e nós ficamos felizes por isso. Parabéns e um obrigado. E outro fator, é o diagnóstico, é o raio-x. E, finalizando mesmo, presidente, o regimento interno é o manual, como você tem o manual do carro para dirigir, novo vereador George, é o manual dessa casa. Então nós precisamos fazer e fazer bem feito. Presidente, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Vamos em frente e com a ajuda de Deus vamos vencer. Inclusive, senhor presidente, peço a todos para orar. Verdade. Para orar. Nós já oramos lá em cima, demoramos um pouco. O nosso colega Massinho não está bem, está internado. É servidor dessa casa. Ontem o presidente da casa esteve lá, ficou muito preocupado, inclusive toda a Câmara vai sair, se eu não me engano, pelo menos ir lá na porta para saber como é que está a situação. Então nós pedimos a você que está em casa, a você que crê que Deus pode reverter a situação, ore por Massinho, ore por Nito de Noé, ore pelo filho do saudoso Paulinho também, Vinícius. Vamos exercer a nossa fé. E ontem eu fiquei alegre, porque tem uma ação do Supremo Tribunal Federal, que símbolos, inclusive religiosos, lê a Bíblia, faz parte dessa casa. Inclusive no Supremo Tribunal Federal tem um símbolo lá da cruz. Nós somos um país cristão. E tem um parecer do Supremo Tribunal Federal que vai para a lei orgânica. Obrigado, senhor presidente. Deus abençoe. Contamos com a prece e a oração de vocês. Obrigado, militão. Com a palavra o vereador Paulo Roberto. Não, só tem o senhor. Bom dia a todos e todas que estão aqui no plenário, senhor presidente, novos vereadores, nobres vereadoras, o ex-vereador Edgar, que está aqui também na casa, e a todos que nos assistem neste momento. Senhor presidente, parabenizar Militão pela sua fala e dizer, Militão, que eu não pude participar dessa importante reunião que teve em Salvador, visto que aqui em Lapão estava acontecendo, né, a audiência pública
que estava apresentando, né, o relatório final do PME, que é o Plano Municipal de Educação, da década de 2015 a 2025. E eu estava como presidente da Comissão de Educação e também como presidente da audiência pública. Então, por isso que nós não estivemos ali presentes. Então, essa é a justificativa. A vereadora Carla também faz parte da comissão, estava aqui também com a gente, né, nessa audiência pública. Então, por isso que nós não estivemos ali. Mas na manhã de hoje eu gostaria de fazer um convite especial para todos que estão aqui, aqueles que estão em casa e também os 9 vereadores, que nós estaremos aqui com o município de Lapão, aliás, através da Secretaria de Educação, através do Fórum Permanente de Educação, vai estar aqui realizando, né, a audiência pública para a apresentação do novo PME. Na verdade, é um fórum de discussão para a apresentação do novo PME. Vai ser no dia 17, às 8 horas da manhã. Eu achei que ia ser aqui, mas vai ser no Hélio Gomes. E é um momento importante, porque na audiência pública que nós tivemos aqui, do relatório de avaliação do PME, foram apresentadas todas as metas que planejaram de 2015 a 2025, que esta casa participa também através da Comissão de Educação, e foi demonstrado a avaliação do que nós propusemos a fazer, no caso o município de Lapão, e o que foi que nós alcançamos, né? Então, muitas metas foram alcançadas, mas algumas metas não foram alcançadas. E também isso precisa estar muito fortalecido nesse debate que nós vamos fazer para o novo PME, que é o Plano Municipal de Educação. Por exemplo, Lapão, a rede de Lapão, o município de Lapão, como um todo, tem 6.572 alunos. Isso significa dizer a rede municipal mais a rede particular e a estadual. E alguns dados nos chamaram a atenção. Por exemplo, só 25% dos alunos que deveriam estar alfabetizados até o 2º ano do ensino fundamental alcançaram a alfabetização, né? Então, é um número muito baixo. Nós deveríamos estar com 100%, que é a meta, né, de todo mundo, e o município de Lapão, do seu universo de tantos alunos que existem no nosso município, até o 2º ano, que é a idade, a série, para que se esteja alfabetizado, somente 25% alcançaram esse dado. Vereador, me concede uma parte. Concedo a parte ao novo vereador Cláudio Rodrigues. Na elaboração do Plano Municipal de Educação, há 10 anos atrás, a cúpula da educação do Lapão já queria estabelecer uma meta de desenvolvimento da educação básica inferior, professor Marcos Paulo, inferior à média nacional. Ora, a média nacional, Lapão com uma das melhores estruturas, e aí com muita discussão nós conseguimos inserir que Lapão cumprisse pelo menos a média nacional. E não cumpriu. Decorreu uma década, e durante essa década não teve um ano para eu não ser taxado de polêmico ao dizer que a estratégia que estava sendo usada não alcançaria os resultados projetados. A alfabetização na idade certa talvez seja a medida mais eficaz para a garantia da qualidade do ensino nos segmentos seguintes. E Lapão insistiu em usar um método ultrapassado, resistiu à inovação, professor Marcos Paulo, resistiu a fazer mudanças como aqueles municípios que alcançaram os melhores resultados fizeram. Eu me lembro que nós fomos em Sobral e trouxemos ideias. E quando chegou aqui, foi todo mundo que ficou, quase todos, contrário aos modelos de sucesso. Insistiram no que tinha e deu no que deu. Depois de uma década, se comprova que não alcançou os resultados. Eu sei que esse problema não é só de Lapão, mas Lapão tem a melhor infraestrutura em educação da região. Lapão é quem tem a melhor logística da região. Então, Lapão é uma cidade que se destaca nos avanços nas mais diversas áreas. E por que que na educação não?
Eu sei que é difícil. A minha esperança agora é que o novo plano que será construído carregue dentro de si a ideia da mudança, a ideia de implementação de novos métodos, que se foque na alfabetização na idade certa, para daqui a 10 anos a gente não ouvir o que Paulo Roberto está dizendo hoje. O que é que o vereador Paulo Roberto está dizendo? É que apesar de tudo que foi traçado, depois de 10 anos, o nosso município só conseguiu alfabetizar na idade certa apenas 25% do seu alunado. Apenas 1/4 do seu alunado. Gente, é simples. O método de ensino está certo? Está sendo eficaz para o que se propõe? Não. Então que abra a cabeça dessa gente para aceitar o novo, para aceitar a mudança, para buscar tecnologia, para buscar experiência de outros municípios que superaram essa fase. A gente tem que buscar copiar o que é de melhor. Isso não é crime. Então eu acho que a gente precisa agora buscar as ideias de sucesso e trazer o que há de melhor para o nosso município. Obrigado, vereador Paulo Roberto, que nos representa nesse fórum, junto com a vereadora Carla, pela Comissão de Educação. Eu insisto nesse debate, e o senhor conhece. Nós fomos a Sobral e iremos novamente, né? Mas que a gente possa visitar municípios da Bahia. Bahia tem municípios pequenos, bem-sucedidos, igual o Ceará. E que a gente possa pegar essa experiência e botar na cabeça dessa gente que precisa de mudar, precisa aceitar o novo, precisa trazer novas experiências de sucesso. Muito obrigado. Incorporo a parte, nobre vereador Cláudio, e exatamente por isso que na manhã de hoje nós estamos aqui para fazer esse convite, né, na condição de presidente da Comissão de Educação, mas também como educador. Nós precisamos estar presente nesse debate, neste fórum de discussão. Então, o fórum, nobre vereador Cláudio, é para a elaboração da proposta para o novo PME. O vereador Juarez Dourado esteve aqui, né, teve que sair, mas a audiência pública ela foi muito produtiva no ponto de vista da apresentação. Foram 13, o Plano Nacional são 20. O município de Lapão, ele fez algumas incorporações de algumas metas e colocou 13 metas. Então, o município de Lapão, do ponto de vista do acesso, alcançou todas as metas estabelecidas, né? Então, parabéns o município de Lapão, né? O prefeito Márcio conseguiu alcançar, né? E o gestor anterior também, que participou, alcançou todas as metas do ponto de vista do acesso, por exemplo, de creche. Né? Nós alcançamos mais de 60% de creche através de construção de novos equipamentos, estamos bem superior à cidade de Salvador. Nós conseguimos alcançar esse acesso também no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2, cumprindo as metas estabelecidas. Mas do ponto de vista, vereador Militão, da qualidade, é aí onde nós esbarramos. Vereadora Lúcia, nós tivemos nesse momento que passou, foi a questão da pandemia, né? Então, assim, o advento da pandemia, esses alunos que foram avaliados... A conversa paralela, vereador. Vereadora Carla, daqui a pouco eu vou falar sobre uma pesquisa sobre indisciplina e ela repercute aqui na casa. Tem uma coisa interessante que é isso que a gente estava falando da pandemia. 2 anos de pandemia, basicamente, os alunos que praticamente ficaram fora da sala de aula, praticamente, eles foram avaliados depois. Então, isso impactou, né, mas não foi o fator determinante. Tem outros fatores determinantes que ajudam também a gente ter esse problema. E é grave porque a educação infantil, a alfabetização, ela é o princípio de você ter um bom desempenho na sua vida acadêmica para o resto da sua vida. Eu tinha uma professora na universidade e ela não tinha vergonha de dizer, olha, ela estava fazendo doutorado, ela tinha mestrado em antropologia e ela tinha palavras que ela tinha dúvida, ela pegava o dicionário e ia ler. E ela disse, olha, esse problema que eu tenho, eu já fiz um estudo e foi na alfabetização. Foi na base. Eu também tenho muitos problemas da base. Quando eu fui alfabetizado depois dos 9 anos de idade, praticamente, né, que eu entrei na escola bem tarde, e era comum na época, né?
Mas agora, nessa nova geração, não se permite. Então, o menino tem que chegar naquilo que nós vamos falar aqui, ó. Lapão também tem um dado que não é de se comemorar, que é 10% de distorção da idade série, né? Então, tem algumas questões, sabe, que as pessoas viajam, levam os filhos, algumas situações, mas é um dado também que a gente precisa. O que é que eu estou dizendo? Que nós estamos comemorando porque alcançamos, a maioria das metas foram alcançadas, né? E de longe, as metas aqui em Lapão estão bem superior ao estado da Bahia, está superior também à do Brasil, mas nós não vamos nos contentar. Então, como é que nós podemos fazer? Participando. Isso que o novo vereador Cláudio disse, é importante que os vereadores participem da discussão do Fórum Permanente. Vereador Paulo, me concede uma parte. Concedo a parte ao novo vereador Dida. O que acontece é o seguinte, vereador, o formato de educação hoje, ele é arcaico porque é o mesmo formato, vereador Cláudio, que eu tinha lá atrás, é o de hoje. Então não mudou muita coisa lá para cá, com toda a tecnologia que existe hoje, né, no município, no estado, no país, no mundo, né? Então eu acho que a gente precisa desenvolver isso, é necessário, é obrigatório, e nós temos que fazer isso, porque o mundo evoluiu, nós precisamos evoluir também. Obrigado pela parte, vereador. Eu incorporo a parte do novo vereador Dida e reitero a importância, novo vereador Dida, George, de participarmos das discussões do plano, porque ó, esse plano ele foi apresentado, o resultado final, a década de 2015-2025, mas agora nós estamos com o PME, o novo PME, que vai estabelecer as metas de 2025 a 2035, são mais de 10 anos para frente. Então, como é que a gente corrige as questões do futuro? Olhando o passado. Como é que você faz um país para que ele tenha democracia? Olhando para o passado, vê que ele tem uma ditadura. Você tem que olhar a história para construir o futuro. Então, é isso. Nós temos que olhar os erros que nós cometemos na década passada para que não aconteça ele agora. E um deles, que é bem forte e impacta muito, né, a todos nós e o município de Lapão, 2/3 dos professores de Lapão são contratados. 2/3 dos professores que estão em sala de aula são contratados. Então, isso é um dado que você tem um professor que faz a educação permanente, que o município investe nele, paga curso, o município faz capacitação, no outro ano esse professor não está. Aí tem que contratar aquele outro e faz a capacitação. Então, esse também é um gargalo que nós devemos debruçar sobre ele no novo PME. Então, é um debate que nós precisamos fazer, é uma realidade dos municípios da Bahia, tem dificuldade de fazer concurso porque acha que não vai ter orçamento para poder pagar, né? Mas do outro lado, os professores aqui de Lapão estão, daqui 8, 9 anos, terão uma multidão de professores se aposentando, né? Chamado os professores raiz, né? Como estava dizendo aqui na audiência, a professora Ana Célia está aqui, e nós precisamos fazer concurso público. Então, é a discussão do concurso público, é a melhoria na qualidade da educação, é a alfabetização na idade certa, é a diminuição desse fluxo do professor que está esse ano e não está no ano que vem. Esses debates nós precisamos fazer parte dele, e não é o presidente da Comissão da Educação, todos nós, porque nós vamos construir o PME com muitas mãos. Então, a Câmara participa da construção do PME, representado por mim e por a vereadora Carla. Mas nós precisamos que todos os vereadores estejam empenhados e participando desses debates, porque quando a matéria chegar aqui, inclusive vai ser construído, nobre vereador Militão, a minuta da lei, do novo PME, que depois, claro, o executivo, que é prerrogativa dele, vai enviar para casa, mas quando chegar aqui é necessário que a gente já tenha se debruçado sobre esses dados e esses conhecimentos. Então, eu quero parabenizar o município por ter alcançado a maioria das metas, principalmente as metas de creche, que é um gargalo enorme para os municípios. Por exemplo, tem muitos municípios na Bahia que não ofertam ainda. O município está ofertando o ensino integral, que muitos municípios ainda não estão ofertando, mas nós não nos contentamos. Nós queremos avançar para que daqui a alguns dias a gente não tenha, né, uma dificuldade do nosso aluno entrar na universidade e chegar lá com muito brio. Concedo a parte ao novo vereador Militão, ele ia falar, acenou, eu estou só para ajudar na palavra, antecipando. eu não quero, inclusive Cláudio tirou já daqui, é porque o dele não está funcionando, mas tirou meu microfone e já colocou do outro lado lá, para mim não falar. Falei muito hoje.
Mas o nobre vereador falou que a dificuldade de fazer um concurso público em Lapão. Por que tem dificuldade? Não é a questão de dinheiro, é a questão da atualização do plano de carreira. Tem que ser feito. Se não fizer isso, não tem prefeito que vai fazer. Então, o Lapão é igual à questão do esgoto sanitário, que já colapsou. Vai chegar um momento aqui, o ano que vem, que não tem outro caminho. O prefeito vai ter que fazer, na minha concepção, o concurso público. Aí é outra história, mas a atualização do plano de carreira, essa casa é iniciativa do prefeito, mas vocês, que é da comissão, têm que trabalhar nessa direção, exatamente para que tenha o concurso público. Muito obrigado pela parte, e o que eu tenho de questionar na próxima semana, eu vou ouvir, porque eu estou muito preocupado com números e com esse relatório. Vou participar de tudo. Fé em Deus. Obrigado. Incorporo a parte, novo vereador Militão, e é justamente isso, a participação, a discussão, para nós não ficarmos de fora e depois reclamar que não tomou o conhecimento. Então, é de suma importância que todos nós estejamos em todas as etapas do debate para a construção desse novo PME, para que nós possamos, daqui 10 anos, olhar para trás e ver que a gente avançou muito, né? Comemora os avanços que teve, mas a gente não se contenta e deve sim fazer esse trabalho. Eu gostaria também de citar na manhã de hoje que esse é um documento extremamente importante, o PME. Mas um outro documento importante para o nosso município, Militão, a lei orgânica, ela é de suma importância e nós com certeza devemos fazer essa reformulação dela, porque você falou dos quilombolas. Quando a lei orgânica de Lapão foi editada, naquele tempo existiam os quilombolas, mas as pessoas não viam ele. Não via. E nem usava o termo quilombola. Né? Aí, com a mudança do governo central, porque vocês, quando eu falo algumas coisas, o pessoal já coloca que é a política. Mas na mudança do governo central, teve-se a política voltada para os quilombolas. E aí foi um advento novo, e é importante que na lei orgânica conste sim tudo isso, e que conste na casa comissões permanentes para que se trata desse tema e de tantos outros que são muito importantes. Mas um outro documento importante que Lapão precisa e é urgente é o plano diretor do município, que se esbarra justamente nessa questão que o senhor mencionou aqui, do esgotamento, do desenvolvimento da nossa cidade, do aumento do perímetro urbano, dessa disputa hoje que as pessoas têm por população, por comércio, e Irecê hoje está na posição que está, e Lapão precisa rápido, né, fazer a regularização dos seus imóveis através de REUB, fazer a determinação de como é que vai ser as construções no nosso município com o advento das rachaduras, fazer tudo isso nesse documento importante que é o plano diretor. E eu gostaria de contar com o carinho do prefeito Márcio Messias, que esse ano nós pudéssemos contar com esse documento, chegando até esta casa, para que essa casa possa se debruçar, participar das audiências públicas, e depois dela tornada lei, venha para cá, e eu tenho certeza que todos nós estaremos juntos para fazer essa construção do plano diretor do município, que vai realmente colocar cada um no seu devido lugar de importância. Né? Se a indústria ela causa a produção, né, de resíduos e de fuligem, que causa problemas à saúde, e nós vamos conviver com ela ali, nós temos que fazer um plano diretor que não permita que venha outras empresas do mesmo porte para estar no mesmo local, mas que esteja num local apropriado aqui no município de Lapão, e isso a gente coloca no plano diretor, né, um setor de desenvolvimento nessa BA 432, nós temos de Irecê a Canarana, um mar de oportunidades, né, com a BA passando dentro do nosso município, que tem município que praticamente não tem uma coisa tão importante como essa, e essa convivência do desenvolvimento gera alguns regressos do ponto de vista ambiental, mas a gente tem que saber localizar ela, e isso se faz no plano diretor. Então, por isso que o plano diretor eu considero também um documento importante, eu tenho certeza que é também da preocupação de todos nós, e é uma discussão que está acontecendo entre os comerciantes de Lapão também, quando eles tomaram ciência do que é o plano diretor e do como ele coloca tudo isso que Militão até citou hoje. Tem um pesquisador da Exalg, lá em São Paulo, que fez uma pesquisa e ele faz a produção de adubo orgânico através da produção da fuligem daquelas chaminés, coleta tudo aquilo que é produzido e produz um produto que é altamente caro. Ou seja, vamos convidar essa empresa que faz isso para vir para cá, já tira o problema da comunidade e ainda faz dinheiro. Quer dizer,
em todos os problemas, tirando a morte, a gente acaba encontrando uma solução. E a gente pode construir isso junto. Então, nessa manhã eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanham pela rede social e convidar para que estejam presentes nesse Fórum Permanente de Educação, como sociedade civil, os vereadores, os educadores, porque é o futuro das nossas crianças daqui a 10 anos. Então, você que tem a capacidade de participar, venha participar. E essa fala que Cláudio fez aqui hoje, e os outros vereadores que têm uma fala importante, o lugar de fala importante também é no fórum, e que a gente faça essa construção, e não fazer só quando ela chegar aqui. Vamos fazer também nas audiências públicas, formando opiniões, mudando ideias e pensamentos e colaborando com aqueles que já fazem uma educação de boa qualidade. No mais, que Deus abençoe a nossa cidade. Cadê a ordem do dia? Ordem do dia. Primeiro voto é mesmo. Tem emenda na IDO aí. Acho que com todos eles, né? Deixa ele dar por último. Deixa ele dar por último. Eu quero o parecer da comissão com relação ao meio ambiente. Aqui o quê? Aqui o quê? Não. Deixa ele dar, vamos aqui. Projeto de lei. Bora. Vai pela ordem. É. Esse aqui é o qual? Esse aqui é o meu. Do esgotamento. De Cláudio. Projeto de lei número 1130/2025. Interessado Poder Legislativo, autor da proposição, Cláudio José Rodrigues e outros. Assunto: proíbe o descarte de dejetos sanitários oriundos de outros municípios na bacia do esgotamento do sistema de esgotamento sanitário do município de Lapão e da outras providências. Em discussão. Em votação. Vereador que aprova, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Esse aqui é o que aprovou agora, né? É. Então tira daqui. Não. Qual que aprovou agora? Esse aqui. Projeto de lei número 1131/2025, interessado Poder Legislativo, autor da proposição, Juarez Alves Dourado. Assunto: determina a obrigatoriedade de atendimento preferencial à pessoa com fibromialgia do município de Lapão. Cria a sua identificação e dá outras providências. Em discussão. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 1132/2025, interessado Poder Legislativo, autor da proposição, Juarez Alves Dourado. Assunto: institui o Profibro Lapão, programa de referência em fibromialgia de Lapão e da outras providências. Em discussão. Em votação. Vereador que aprova, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Cadê a LDO? Temos aqui o projeto LDO, né? Ela vem com a emenda e nós vamos, nesse momento, fazer a leitura da emenda e colocar em... Me dá esse teu aí, então, pra cá. Tem que ler.
Emenda aditiva número 1/2025. Acrescenta os parágrafos 5º, 6º e 7º no artigo 24 do projeto de lei número 1126/2024, na forma que especifica. Acrescenta-se o parágrafo 5º, 6º e 7º ao artigo 24 do projeto de lei número 1126/2024 e renomeia os demais parágrafos. Do artigo 24, do inciso 5º, as emendas individuais, autoria do Poder Legislativo ao projeto de lei orçamentária, em conformidade com os artigos 74 e 75 da Lei Orgânica do Município, serão aprovadas no limite de 1,2%, 1 e 2/10% da receita corrente líquida prevista no projeto a ser encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada às ações e serviços públicos de saúde. No inciso 6º, é obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o inciso 3º deste artigo, em montante correspondente a 1,2%, 1 e 2/10% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios para execução equitativa da programação definidos da lei complementar previsto no inciso 8º do artigo 74 da Lei Orgânica Municipal. No inciso 7º, os empenhos das emendas individuais de autoria do Poder Legislativo previstos nos parágrafos antecedentes deverão ser implementadas até o término do primeiro quadrimestre, facultando aos seus autores a apresentação do plano de aplicação a ser levada a termo no prazo de até 30 dias. Plenário Vereador Jeová Lima Sobrinho, 13 de junho de 2025. Em discussão. Em discussão, senhor presidente, só uma dúvida no que diz respeito ao inciso 3º, que eu não entendi bem. Parece, eu gostaria que fizesse a leitura. É o parágrafo, se eu não me engano. Desculpe. O inciso ou o 3º? Não, para tirar dúvida. Está claro, 1.2 está correto. 50% da saúde e os 50% o vereador ele vai designar para onde ele quiser ou está condicionado aonde o prefeito quer. Eu só queria saber disso. O 3º diz o quê? Pode ler para a gente, por favor? No caso, ele quer saber essa parte que diz o inciso 3º. É isso. No inciso 6º, é obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o inciso 3º deste artigo, em montante correspondente a 1,2%, da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios para a execução equitativa da programação definidos na lei complementar previstas no inciso 8º do artigo 74 da Lei Orgânica Municipal. A discussão, presidente, em face do questionamento do vereador Militão, apesar de estar claro, eu acho que cabe realmente esse debate. De 1,02% da receita corrente líquida apurada no ano anterior, né, 50% obrigatoriamente da emenda de cada vereador será destinada às ações de saúde e os demais 50% distribuídos nas demais áreas. O que o prefeito tem debatido com a gente é que no momento de efetivar essa emenda, que vai ser lá na fase da lei orçamentária, que a gente volte à discussão, porque ele estava querendo sugerir que parte disso se colocasse na educação, porque tem muitos desafios.
agricultura, né, desenvolvimento rural, Esporte. educação e esportes e E cultura. ação social. E cultura e ação social. Dentro disso aí, ele queria fazer a discussão com a gente, a discussão política, sobre a distribuição percentual desses 50 dentro dessas áreas, para a gente já direcionar dentro de uma lógica de uma execução mais fácil. Às vezes, em determinado ano eu coloco para a agricultura e é um ano que não está tendo uma dotação de recursos maior. E tem outras áreas que têm maiores desafios e muitas vezes também tem um recurso. Basta apenas a gente direcionar, priorizar. É só nesse aspecto, mas isso vai ser lá na elaboração do orçamento, que a gente deverá sentar. Daqui para lá nós vamos ter um panorama maior das necessidades e dentro disso a gente sentar para sugerir. Por exemplo, a educação. A educação é uma área hoje que tem mais recursos que outras e tem muitos desafios. A educação, por exemplo, nós falamos há pouco, nós ainda não conseguimos alcançar os resultados que projetamos. E aí, será que não está na hora de, com as emendas parlamentares, a gente focar nisso para ajudar na consolidação do próprio plano? Um exemplo. Às vezes precisa investir em capacitação de professor. De repente eu entendo na minha emenda que eu quero colocar para capacitação de professor, porque eu estou enxergando o problema. Ah, tudo bem, pronto, tem recurso, fica fácil, pode até colocar tudo, mas que façamos essa discussão no momento oportuno, é só isso. Uma questão, até para justificar o meu voto. Levando em consideração que os 50% é constitucional e tem que ir para a saúde, levando em consideração que o vereador tem autonomia para colocar onde quer, quem coloca, a gente indica, e o prefeito que vai colocar. Como é que tem, por exemplo, escolas aqui, Rede Bull e outras escolas aqui que prestam serviço. De repente eu resolvo colocar a minha emenda toda no futebol. Eu não posso, porque está condicionada. Então aí para mim é uma pegadinha. Se tiver condicionada, eu não voto. 50% é saúde, não, mas está condicionando. E 50% o vereador coloca onde ele quiser. É constitucional. Não, mas gerou dúvida, e você mesmo no final, o líder do prefeito, falou muito sobre a educação. A educação tem muito dinheiro. Então, 10% eu vou jogar na educação, 15% eu vou jogar em tal lugar. Não, o vereador tem autonomia. Tirou a dúvida, senhor presidente. Ninguém disse que não tem, não, é impositivo. Em votação a emenda. O vereador que aprova permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Vamos ao projeto. Quem colocou para a cultura, vê a emergência e perdeu o dinheiro. Eu mesmo coloquei o meu para a cultura. Não, tô aqui. Peço ao vereador Paulo Roberto para fazer a leitura do projeto. Dida Bento. Declínio.
Projeto de Lei 1126, 2025, 15 de abril de 2025. Dispõe sobre diretrizes orçamentárias para o exercício 2026 e dá outras providências. Em discussão. Em votação, o vereador que aprova permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. E não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão. E queria só relembrar os colegas vereadores que a nossa sessão será na segunda-feira próxima, né? Porque nós temos dia 16, né? Peço a secretária da Casa, Yali, que mande não só nos grupos, mas, se possível, também no PV de cada vereador, porque nós vamos fazer uma sessão na segunda-feira. Nós estamos recebendo 2 projetos, que na realidade eles vinham de urgência urgentíssima, mas nós, de comum acordo aqui, porque na realidade o prefeito pensou que hoje a gente encerraria as sessões e queria entrar em recesso. Mas nós temos um projeto importante aí para tratar, a exemplo de um projeto que vai beneficiar os nossos jovens pan-americanos. E a prefeitura só pode ajudar a essas pessoas se tiver autorização, se nós tiver o projeto aqui na casa. Como ele achava que encerraria hoje, ele pediu com urgência urgentíssima para ver se a gente votaria hoje. Mas não, nós temos até o dia 30 ainda para fazer sessão. E nós vamos fazer uma sessão na segunda-feira para apresentar os 2 projetos, que um é esse projeto e outro é o projeto da BAE. E aí na sexta-feira que vem, né? Então serão 2 sessões na semana que vem, uma na segunda e outra na sexta-feira, para que a gente possa zerar a pauta, os projetos, para que daí então a gente possa realizar o nosso... Aí o recesso sumiu. A segunda no horário normal das outras sessões, todas as sessões no mesmo horário. Então, segunda-feira, uma sessão, sexta-feira, a outra sessão. E na quarta-feira, na realidade, vereador Cláudio, as comissões têm que se reunir para examinar os pareceres, para que possibilite, na sexta-feira, nós votarmos aqui esses 2 projetos, que é de suma importância para atender os nossos jovens e também ali o pessoal da ABAI, ou APAI, né? Então, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão, e não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, declaro de novo, mais uma vez, encerrada a sessão. Agora, definitivo.